Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da briga do Lula com a Venezuela. Olha só, o procurador da Venezuela está acusando o Lula de ter forjado o acidente para escapar dos BRICS. Olha que coisa, hein, cara? Eu não sei não, hein? Eu confesso para vocês que eu não sei. Essa história do acidente do Lula realmente foi muito estranha. Para mim pode ser qualquer coisa, desde ser muito pior para o Lula, quanto não ter sido nada mesmo e ter sido tudo forjado para o Lula não ficar ali com o Maduro e não acabar cedendo ao Maduro, né? Porque você sabe, né? O Lula ama o Maduro, ama de paixão o Maduro. O Lula tem um amor homossexual pelo Maduro, assim, completo, né? Realmente de sexo homossexual mesmo. Então, se o Lula fosse lá, bastava o Maduro dar aquela chamada na orelha do Lula que o Lula baixava as calças na hora. Aí o Lula ficou com medo e inventou esse negócio de cair no banheiro. Não duvido nada, não duvido. Talvez o procurador da Venezuela tenha um caso aqui, mas vamos entender esse negócio porque tá engraçado, cara. E eu tô torcendo pela briga. Quanto mais esse pessoal brigar é bom, por quê? Porque um sabe das merdas do outro. O Lula é muito amigo do Maduro, o Lula sabe das merdas do Maduro toda. E o Maduro também deve saber de um monte de merda do Lula aqui no Brasil, né? Tem que brigar mais. Essa notícia foi sugerida por Coelhinhos do Universo da Canetinha, Peter para presidente do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, cara. O procurador da Venezuela, vocês sabem, não gosta do Lula, né? Já falou, já criticou o Lula um monte de vezes, já falou que o Lula fraudou a eleição e não sei o que lá. O cara tá injuriado com o Lula. Por quê? Porque o Lula contava, ou melhor, o Maduro contava com o Lula para ajudar o Maduro lá na Venezuela, né? E o Lula deu toda a impressão disso. Todo mundo sabia que era uma roubada. Por quê? Porque, de novo, o Lula é um jabuti no alto da árvore. Quem acha que o Lula é o presidente do Brasil está enganado. Botaram o jabuti lá no alto da árvore e o Lula não tem tanta liberdade de escolher as coisas aqui não, né? É o pessoal que está por trás do Lula, o STF, né? A aristocracia socialista de Brasília que está mandando no show, né? O Lula foi muito empolgado com esse negócio de ajudar o Maduro, se comprometeu com um monte de coisa lá com o Maduro, só que o Maduro fez merda, né? Ou seja, o Lula achava que o Maduro ia ganhar a eleição lá na Venezuela. O Lula talvez achasse mesmo que o povo da Venezuela gosta do Maduro, não sei de onde que ele tirou essa ideia, né? Mas enfim, quebrou a cara. E aquilo era a coisa mais fácil de perceber que ia dar merda essa eleição da Venezuela. E eu falei aqui dias antes que vai dar merda, vai ser fraude, não tem jeito. E foi o que aconteceu exatamente, né? O pessoal do TSE ia mandar observador para coisa da Venezuela. Vocês lembram desse vídeo que eu fiz aqui alguns dias antes? Falei, o TSE vai entrar numa roubada mandando observador para a Venezuela. Por quê? Vai ficar entre o fogo e a frigideira, vai ficar ali numa situação que não tem soluções boas, né? Ou ele vai ter que sancionar e dizer que está tudo ok com a Venezuela, com as eleições da Venezuela, o que, né, ia ser uma quebra completa de confiança do TSE, ou ia ter que criticar a Venezuela e aí botar o governo brasileiro também numa posição ruim de ter que criticar o Maduro lá na Venezuela. Ou seja, não tinha saída boa para isso daí. O problema é o Lula, que o Lula garantiu para o pessoal todo que as eleições na Venezuela seriam tranquilas e coisa e tal, seriam honestas, empenhou a palavra dele e se ferrou. Agora tá nessa briga, né? Fica com o pessoal do Maduro desesperado, porque o Maduro não tem apoio nenhum lá no país dele, querendo o apoio do Lula para alguma coisa, e o Lula querendo fugir disso, porque sabe que o Lula não tá tão forte assim também não. É o famoso abraço dos afogados, né? Se o Maduro tentar se segurar, tentar se salvar agarrando no Lula, tá arriscado afundar os dois nessa história, né? Aqui, ó. O procurador da Venezuela acusa Lula de ter forjado o acidente para escapar dos BRICS, aqui, ó. Sem nenhuma evidência, segundo o pessoal aqui da CNN, o procurador-geral do Ministério Público da Venezuela, Tarek William Saab, é o mesmo que criticou o Lula outro dia, né? Afirmou que o presidente Lula manipulou o corte na cabeça que sofreu antes da cúpula dos BRICS para vetar a entrada do governo de Nicolás Maduro nos BRICS e coisa e tal. Fontes diretas e próximas do Brasil me informam que o presidente Lula da Silva manipulou um suposto acidente para usá-lo como álibi, com o pretexto de não participar da recente cúpula dos BRICS, né? Disse o procurador-geral lá, né? A versão de que o acidente impediu Lula de viajar não foi nada além de um engano para perpetrar o veto contra a Venezuela, eludindo sua responsabilidade com o presidente Putin e demais presidentes e não sei o que lá e não sei o que lá. Pois é, o cara tá chateado com isso, né? Agora, tem outra coisa aqui, ó. O Lula apareceu pela primeira vez com pontos na nuca, né? O primeiro evento aí depois da queda do banheiro.
realmente tem pontos aqui na Luca, levou pontos aqui, tá aqui a imagem dele com os pontos e coisa e tal. Eu não sou médico, não sou especialista, tem pessoas que falaram aqui, não, porque não teria que raspar o cabelo, né, dar ponto com o cabelo, eu não sei, eu não sou de medicina, não sei como é que funciona isso, de repente só afasta o cabelinho ali, né, e dá o ponto, não sei dizer se isso é certo ou errado. Agora, o que me chama a atenção nesse negócio aqui, ó, é que o Lula adiou mais uma viagem. Ele ia participar da COP16 sobre biodiversidade na Colômbia. A previsão do embarque seria na próxima terça-feira e ele adiou essa viagem. É a segunda viagem internacional que o Lula cancela por causa do acidente, depois de evitar ir para os BRICS. E lembra, ele tinha falado que ele não ia para os BRICS, mas nessa viagem ele ia. Então, repara que esse negócio do acidente do Lula está mal contado dos dois lados, né? Tem o pessoal que desconfia que não era nada, que foi só usado para o Lula não ir nos BRICS e coisa e tal, mas eu acho que tem o outro lado também. Essa coisa parece ser mais séria do que o pessoal imaginava, porque ele continua fazendo um monte de exames, os médicos dizendo que está tudo bem, não, está tudo bem, está tranquilo, está apto para o trabalho, não sei o que lá, mas ele continua adiando as coisas, né? Continua, só vai voltar para o trabalho no Palácio Planalto na segunda-feira, essa viagem de terça-feira já foi adiada também, ele falou que participaria, já foi adiada também, ou seja, vai fazer outro exame daqui a 5 dias para ver como é que está a situação, ou seja, não sei não, esse troço aqui pode ainda dar mais merda do que eles imaginam, né? Ah, ele teve no Planalto hoje, tá? Mas só para assinar o acordo lá de Mariana e coisa e tal, né? Enfim. Então, o pessoal da Venezuela está muito chateado com o Lula, denunciando a agressão e veto do Brasil à entrada nos BRICS, né? O Maduro, de novo, o Maduro está precisando de apoio internacional. Ninguém acredita na eleição da Venezuela. Ele precisa que outros presidentes falem que não, tá ok, Maduro. Foi tudo certo, você é o presidente da Venezuela mesmo e coisa e tal, né? O Putin, não tem problema nenhum com o Putin, porque o Putin já abstraiu esse negócio de democracia, né? O Putin já falou, não foi o Putin, na verdade foi o Peskov que falou, que é o auxiliar do Putin, que esse negócio de democracia é uma burocracia cara, né? Né? Será que ele não está errado? Será que ele está errado nessa história? Né? O Putin já parou com esse negócio de fingir que tem democracia, esquece essa porcaria, é ditadura mesmo, a gente que decide quem é o presidente, a China também já está nessa, né? O BRICS já é esse clubinho das ditaduras fracassadas mesmo. Né? E agora o Maduro queria o apoio desse pessoal. Né? O problema que o pessoal está colocando, e pelo menos o pessoal fala aqui, ó, não, a Venezuela está chateada porque o Lula não deixou a Venezuela entrar e coisa e tal. O pessoal está dizendo aqui, o Mauro Vieira falou que o Celso Amorim, na verdade, afirmou que o problema foi a quebra de confiança que provocou o veto do Brasil à entrada da Venezuela nos BRICS. Né? O Brasil ficou chateado, por quê? Porque o Maduro prometeu para eles uma eleição válida, uma eleição justa, e entregou o que vocês viram que ele entregou, né? Ou seja, entregou uma fraude que todo mundo viu que é fraude. O Lula não quer admitir isso, porque o Lula ama o Maduro de paixão homossexual, mas no final das contas ele sabe que foi uma fraude. Todo mundo sabe que foi uma fraude a eleição na Venezuela, né? Até agora não entregaram as atas, não entregaram nada, só o resultado final, ganhou e ponto final e acabou, né? Então, segundo está dizendo o Celso Amorim, foi justamente isso daqui. Tem o pessoal falando aqui, ó, que a grande preocupação do Brasil, aqui ó, é isso daqui, ó. A grande preocupação do Brasil é que os BRICS se tornem num novo G77. Você sabe o que é o G77? É exatamente o BRICS do passado. O BRICS já aconteceu no passado. O G77 é exatamente o BRICS. Olha só quem está no G77. Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul e mais um monte de ditaduras no mundo, um monte de país fracassado no mundo. Era exatamente a oposição ao G7. Aí entrou tudo quanto é paiseco de merda, com ditadura, que tem economia falida e coisa e tal, e montaram o G77. Qual que é a relevância do G77 hoje? É a mesma relevância que vai ter o BRICS daqui a 10 anos. O G77 foi criado na década de 70, se não me engano, 80. Quando foi criado o G7? Criaram o G7, aí o pessoal ficou com um cozinho dolorido e criou o G77. E aí, ou seja, é a mesma coisa, um monte de país que se reúne, a última reunião foi em Cuba, todo mundo fala mal dos Estados Unidos, que o imperialismo americano é isso, que o imperialismo americano é aquilo, e que vamos criar uma moeda do G77, que vamos fazer negócio entre a gente, coisa e tal, e não sai disso, por quê? Porque é todo mundo quebrado, só tem país quebrado, ali ninguém tem dinheiro, é a mesma coisa dos BRICS. BRICS, a China está melhorzinha, mas a China também não está tão melhor assim. A Rússia está totalmente quebrada, o resto dos países do BRICS todo quebrado. Todo mundo desesperado, querendo que o BRICS salve aquele país, só que o BRICS não tem como salvar, porque o BRICS está quebrado também, é só país quebrado que tem lá.
Ou seja, o segundo está dizendo o Celso Amorim aqui, ele quer evitar que o BRICS se transforme no novo G77, que começa a juntar um monte de país anti-americano, anti-ocidente, e no final das contas não consegue sair do lugar, não consegue chegar a lugar nenhum. Estão no caminho certo. Eu acho que o próximo passo agora é o Celso Amorim perceber que precisa sair do BRICS. O BRICS não vai a lugar nenhum, não tem nenhuma chance do BRICS prosperar. O BRICS vai ser só merda, não tem nada além disso, né? Então, ou seja, nessa decisão eles acertaram, nessa decisão o governo Lula acertou, né? Aqui, ó, porque o Brasil fechou as portas dos BRICS para a Venezuela? Aí o pessoal está explicando aqui que foi a quebra de confiança e coisa e tal, mas no final é isso, eles não querem que o BRICS vire um G77, com um monte de país que quer só fazer isso. Eles não percebem que o BRICS já é o G77, é a versão nova do G77, é a mesma coisa, são os mesmos atores com o mesmo objetivo de supostamente criar um bloco poderoso para brigar com o G7 e coisa e tal. E adivinha, não vai a lugar nenhum, né? Agora, essa briga do Lula com o Maduro eu acho ótima, né? De aliados a rivais. A briga entre o Brasil e a Venezuela, as relações entre o Brasil e Venezuela se fraturam. Tomara que o pessoal conte segredos. Estou contando com segredos. Maduro, pode ser que o pessoal aqui no Brasil passe a gostar de você, tá? É só você revelar os segredos corretos, vai ter que revelar segredo de verdade. Não é com esse negócio de ficar falando que é mentira, não sei o que lá, que a eleição foi fraudada, não sei o que lá. Essa besteira não vale. Tem que entregar segredo de verdade do Lula. Entrega a relação do Lula com a JBS lá, através da compra de energia na Venezuela. Entrega, Maduro. Vai ter um monte de gente no Brasil que vai passar a gostar de você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.